A curiosidade que poucos conhecem de Chico Xavier. O mistério que envolve a vida de Chico Xavier não está apenas nos fatos extraordinários, nas milhares de cartas psicografadas ou nas aparições em programas de televisão que encantaram multidões. O verdadeiro mistério começa muito antes de sua fama, muito antes de seu nome ser conhecido em todo o Brasil. Está nos detalhes de sua infância, nos momentos de silêncio, nas situações em que apenas ele e sua consciência sabiam o que estava acontecendo. Chico sempre foi cercado por uma aura de enigma, como se carregasse consigo segredos que não podiam ser revelados de uma só vez, mas que precisavam ser descobertos aos poucos, conforme cada pessoa estivesse preparada para compreender. Esse mistério é o que tornava sua presença tão impactante. Bastava sua figura simples, seus óculos grossos, seu jeito tímido, para que as pessoas sentissem algo diferente no ar, como se estivessem diante de alguém que caminhava entre dois mundos. O curioso é que esse mistério não estava marcado por gestos teatrais ou pela tentativa de impressionar. Pelo contrário, Chico vivia na mais pura simplicidade. Usava roupas comuns, falava baixo, muitas vezes desviava o olhar, como se não quisesse chamar atenção para si mesmo. E é justamente aí que mora o enigma. Como alguém tão discreto, tão humilde, conseguia despertar tamanha reverência? Talvez porque, no fundo, todos sentissem que havia algo além do que se via, como se cada palavra dele carregasse ecos de uma dimensão que os sentidos humanos não conseguiam captar completamente. Muitos que conviveram com Chico relatavam que, por trás de sua rotina aparentemente comum, existiam acontecimentos que fugiam da lógica. Pequenos episódios que pareciam banais, mas que, quando analisados com cuidado, mostravam uma sintonia com o invisível. Um exemplo era a forma como ele pressentia acontecimentos antes mesmo de serem revelados, não como uma previsão espetacular, mas como uma percepção natural, como quem apenas escuta uma voz interna que orienta o caminho. O mistério, então, estava menos nas grandes manifestações espirituais e mais nessa sensibilidade quase secreta, silenciosa, que fazia dele alguém profundamente conectado com o mundo espiritual sem precisar anunciar isso a ninguém. Ao mesmo tempo, esse mistério envolvia a maneira como Chico lidava com a dor. Desde cedo, enfrentou privações, críticas, perseguições e até humilhações. Mas, em vez de se deixar abater, transformava cada golpe em aprendizado. Essa capacidade de ressignificar o sofrimento sem jamais se revoltar era algo que intrigava até os mais céticos. Qual era a fonte dessa força? Como alguém que sentia tanto, que chorava em silêncio tantas vezes, conseguia se manter firme em sua missão? É nesse ponto que o mistério se aprofunda, porque parece não haver explicação racional. O que sustentava Chico ia além da lógica e apontava para uma fé inquebrantável, sustentada por algo invisível, mas real. Há quem diga que o mistério maior não estava no Chico que todos viam, mas naquele que poucos conheciam. O homem que, ao terminar uma reunião mediúnica, voltava para casa cansado, mas ainda encontrava forças para atender alguém que batia à sua porta em busca de consolo. O homem que, mesmo com a saúde frágil, ainda se preocupava em dividir o pouco que tinha com os mais necessitados. O homem que, mesmo sendo alvo de críticas duras, jamais respondeu com agressividade, preferindo sempre o caminho do silêncio e da oração. É nessa dimensão íntima que encontramos as curiosidades mais reveladoras, aquelas que mostram o verdadeiro Chico que não dependia de aplausos ou reconhecimento, mas apenas da certeza de estar cumprindo sua tarefa. Esse mistério se torna ainda mais profundo quando pensamos que Chico nunca quis ser um personagem central. Ele dizia, repetidas vezes, que era apenas um instrumento, um servidor, um intermediário.
No entanto, ao negar a si mesmo, acabava revelando ainda mais a grandiosidade de sua missão. Há algo de paradoxal nisso. Quanto mais Chico se diminuía, mais sua figura crescia diante dos olhos de quem o acompanhava. E esse paradoxo é um dos maiores mistérios de sua vida, porque contraria a lógica humana que costuma associar grandeza à exaltação do ego. No caso de Chico, a grandeza vinha justamente da renúncia. O que poucos percebem é que esse mistério não se restringe a Chico Xavier. Ele é, na verdade, um convite para olharmos para nós mesmos. Quantas vezes passamos pela vida esperando sinais grandiosos, milagres impressionantes, revelações extraordinárias, quando, na verdade, as respostas já estão nos pequenos detalhes que nos cercam? O mistério de Chico é o mesmo mistério que envolve cada ser humano. A presença do divino nos gestos simples, a possibilidade de transformar a dor em força, o poder de seguir em frente mesmo quando tudo parece nos puxar para baixo. Ao desvendar o mistério da vida de Chico, percebemos que não se trata apenas de conhecer um fato curioso de sua trajetória. Trata-se de entender que o mistério é parte da vida, que cada um de nós carrega perguntas sem respostas, situações inexplicáveis, momentos que parecem além da lógica. O segredo está em acolher esses mistérios não como obstáculos, mas como convites para aprofundar nossa fé e expandir nossa visão da existência. Assim, quando olhamos para Chico Xavier e o mistério que envolveu sua vida, estamos, na verdade, olhando para dentro de nós mesmos, porque a verdadeira curiosidade não é apenas sobre ele, mas sobre o que sua vida desperta em cada um de nós. E talvez esse seja o maior de todos os enigmas, perceber que ao buscar compreender Chico, acabamos compreendendo mais sobre nós mesmos e sobre o que significa viver de forma conectada com algo maior. Entre o homem e o médium existe uma linha tão sutil que muitas vezes aqueles que olhavam para Chico Xavier esqueciam que ele também era humano, sujeito às mesmas dores e limitações que qualquer pessoa. Esse contraste é um dos pontos mais fascinantes de sua vida, porque revela a convivência constante entre duas dimensões, a fragilidade de um homem simples e a força extraordinária de um missionário espiritual. Muitos viam apenas o médium, o emissário de mensagens vindas de além do véu, mas poucos lembravam que, por trás dessa missão, havia alguém que sentia fome, que chorava diante das dificuldades, que adoecia e que precisava reunir coragem todos os dias para continuar. Chico nunca tentou esconder esse lado humano, mas também não fazia questão de expor suas dores. Ele simplesmente vivia com naturalidade, como se aceitasse que a vida era feita de altos e baixos, de momentos de luz e de sombra. Ao mesmo tempo em que psicografava mensagens capazes de transformar o destino de uma família inteira, voltava para casa com a saúde debilitada, sentindo as mesmas angústias de qualquer pessoa. Esse equilíbrio entre grandeza espiritual e vulnerabilidade humana é uma das chaves para compreender sua trajetória. Não havia nele uma tentativa de parecer perfeito. Havia, sim, a sinceridade de quem sabia que sua missão não o tornava superior, apenas responsável. O mais impressionante é que esse contraste não diminuía a força de sua mensagem, pelo contrário, a tornava ainda mais poderosa. Porque as pessoas viam nele alguém que não era inalcançável, mas real. Um homem de carne e osso, com defeitos e dores, que ainda assim conseguia se tornar um instrumento de esperança para milhares. Essa dualidade criava uma ligação profunda entre Chico e aqueles que o ouviam. Era como se cada pessoa pudesse pensar: se ele, com tantas dificuldades, consegue se manter firme na fé, eu também posso. E essa identificação transformava corações, não apenas pelas palavras que ele recebia do mundo espiritual, mas pelo exemplo que sua vida transmitia em silêncio.
Chico demonstrava em pequenos gestos essa convivência entre humanidade e espiritualidade. Não raramente, deixava de se alimentar para dar o pouco que tinha a alguém em necessidade. Carregava dores físicas que o acompanhavam durante anos, mas não permitia que isso fosse desculpa para abandonar suas tarefas. Trabalhava durante o dia em funções simples e, à noite, dedicava-se a atender os que buscavam consolo. O corpo sofria, mas a alma encontrava forças em algo maior. Essa capacidade de conciliar a vida terrena com a missão espiritual se tornou um testemunho poderoso, capaz de inspirar até os mais céticos. Há também um detalhe importante. Chico jamais se colocou como santo. Ele mesmo dizia que estava em processo de aprendizado, que cometia erros, que tinha suas falhas. Essa sinceridade fazia com que sua humanidade não fosse escondida de ninguém. E é exatamente por isso que sua imagem se tornou ainda mais grandiosa. O homem e o médium conviviam lado a lado, sem máscara, sem fingimento. Ele nunca negou sua condição humana, e é justamente isso que torna sua vida tão fascinante. O extraordinário não anulava o ordinário, mas se manifestava através dele. Essa convivência entre o homem e o médium mostra que não existe separação entre espiritualidade e vida cotidiana. Chico vivia como um lembrete constante de que é possível caminhar com os pés na terra e, ao mesmo tempo, manter os olhos voltados para o céu. Sua vida era um convite para que todos entendessem que a mediunidade não transforma alguém em sobre-humano, mas apenas em alguém mais consciente de sua missão. E essa consciência pode ser cultivada por qualquer pessoa disposta a viver com humildade, fé e serviço ao próximo. Ao refletirmos sobre essa dualidade em Chico Xavier, percebemos que ela é também um reflexo da nossa própria condição. Todos nós carregamos dentro de nós esse mesmo contraste: a fragilidade humana e a força espiritual. Somos seres limitados, mas ao mesmo tempo dotados de uma centelha divina. E quando reconhecemos isso, conseguimos aceitar nossas imperfeições sem desistir de buscar algo maior. O exemplo de Chico nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos instrumentos de amor. Basta sermos autênticos, dispostos a aprender e a servir. No fim, o que Chico nos ensina ao viver entre o homem e o médium é que a verdadeira espiritualidade não se afasta da vida comum. Ela floresce no meio dela, nas lutas, nas fraquezas, nas dores e nas escolhas que fazemos todos os dias. O extraordinário não está distante do humano. Ele se manifesta justamente através dele. E talvez seja essa a maior lição. Não esperar pela perfeição para começar a servir, mas compreender que é na caminhada, com nossas limitações e nossa humanidade, que o espiritual encontra espaço para se revelar. A voz silenciosa que guiava Chico Xavier não se fazia ouvir com estrondos ou manifestações espetaculares. Era uma presença sutil, quase imperceptível, que se manifestava no fundo de sua consciência como um chamado firme e, ao mesmo tempo, delicado. Muitos acreditavam que essa voz era a de Emanuel, seu guia espiritual. Mas Chico dizia que, mais do que uma única entidade, tratava-se de uma sintonia constante com uma dimensão maior. Era como se ele vivesse com um ouvido voltado para o invisível, atento a orientações que não vinham de fora, mas que brotavam de dentro como uma inspiração profunda que não podia ser ignorada. Essa voz silenciosa se revelava nos momentos mais improváveis. Às vezes, surgia em meio ao cansaço, quando o corpo já não aguentava mais, lembrando-o da importância de seguir firme. Outras vezes aparecia diante de decisões difíceis, indicando o caminho mais nobre, ainda que fosse o mais doloroso. E muitas vezes, essa voz se manifestava em forma de intuições rápidas que o faziam perceber quem estava precisando de uma palavra de consolo ou de um gesto de atenção. O mais notável
é que Chico nunca apresentava isso como um dom espetacular, mas como um exercício de disciplina interior, de sintonia constante com a prece e com o bem. Havia quem duvidasse da autenticidade dessa orientação, achando que se tratava apenas de fruto da imaginação. Mas quem convivia de perto com Chico percebia que essa voz era real, porque sua vida refletia coerência. Não se tratava de mensagens vagas ou de frases bonitas sem fundamento. Cada orientação se transformava em atos concretos, gestos de bondade, escolhas éticas, renúncia pelo bem do outro. Era como se aquela voz silenciosa fosse o alicerce de sua vida, sustentando-o mesmo nos dias mais escuros, quando tudo parecia conspirar contra sua missão. O curioso é que Chico não falava dessa voz como um privilégio exclusivo. Ele acreditava que todos nós somos capazes de ouvir algo semelhante, desde que aprendamos a silenciar o barulho interior que tantas vezes nos impede de perceber a presença do divino. O problema é que a maioria das pessoas se perde nas distrações do mundo, ocupando a mente com preocupações, medos e ruídos constantes. Chico, ao contrário, cultivava o silêncio interior, a oração, a meditação em pequenas doses diárias. E foi nesse estado de abertura que sua vida se transformou em canal para algo maior. Essa voz também era um lembrete constante de que ele não estava sozinho. Mesmo quando enfrentava perseguições, críticas ou doenças, Chico se sentia amparado por uma força invisível que o sustentava. Esse amparo lhe dava coragem para continuar, mesmo quando tudo parecia pesado demais. E aqui encontramos uma das maiores lições desse capítulo. A espiritualidade não nos livra das dores do mundo, mas nos dá forças para enfrentá-las com serenidade. O silêncio que falava dentro de Chico era, na verdade, a certeza de que existe sempre uma presença ao nosso lado, mesmo quando os olhos não conseguem ver. Muitos dos que recebiam mensagens psicografadas ficavam impressionados com a exatidão dos detalhes, com a forma como Chico transmitia palavras que ele próprio não teria condições de inventar. Para ele, isso não era um espetáculo, mas apenas a prova de que quando o coração se abre, o invisível encontra caminho para se manifestar. Essa voz que o guiava não era algo reservado a um homem escolhido, mas um sinal de que todos, em algum nível, podemos ser guiados quando cultivamos humildade e escuta verdadeira. No fundo, o que essa voz silenciosa nos ensina é que a fé não precisa ser barulhenta. Ela se fortalece no íntimo, em momentos de introspecção, de prece sincera, de confiança em algo maior. Chico se tornou exemplo porque aprendeu a ouvir mais do que a falar, a sentir mais do que a demonstrar, a servir mais do que a ser servido. O silêncio foi sua escola, e a voz que surgia dentro dele foi seu maior guia. Esse mistério não precisa ser distante de nós. Se aprendermos a aquietar nossos pensamentos e abrir espaço para a espiritualidade, também poderemos sentir essa presença que orienta, consola e fortalece. O exemplo de Chico mostra que não é preciso esperar fenômenos grandiosos para perceber o divino. Basta aprender a ouvir aquilo que, muitas vezes, já está falando dentro de nós, mas que negligenciamos por estarmos distraídos com o mundo exterior. Assim, a voz silenciosa que guiava Chico Xavier continua sendo um convite, um chamado para que cada um de nós descubra dentro de si o mesmo espaço de silêncio e fé onde o sagrado se manifesta. Porque, no fim, o que realmente transforma não são os grandes sinais, mas a coragem de ouvir e seguir o que a consciência mais elevada nos inspira a fazer todos os dias. O detalhe esquecido pelos biógrafos talvez seja uma das partes mais intrigantes da vida de Chico Xavier.
Apesar de sua trajetória ter sido estudada em livros, documentários e reportagens, sempre houve pequenos fragmentos de sua história que permaneceram à margem, quase invisíveis, como se a pressa em registrar o extraordinário tivesse deixado escapar o que parecia comum. Mas é justamente nesses pontos que se escondem algumas das maiores revelações sobre quem ele era de verdade. Muitos se concentraram nas grandes psicografias, nos relatos que ganharam repercussão nacional, mas poucos se detiveram em fatos aparentemente pequenos, que carregam um valor simbólico gigantesco. Esse detalhe esquecido não se trata de um fenômeno sobrenatural, mas de algo que revela a essência de Chico em sua vida cotidiana. Certa vez, ainda jovem, em meio a uma rotina difícil de trabalho e limitações, ele demonstrou um gesto de humildade tão profundo que até hoje permanece como lição para quem o conhece. Não foi um momento registrado em palco, nem em reuniões mediúnicas lotadas, mas em uma cena simples, doméstica, vivida longe dos olhos da maioria. E talvez seja por isso que muitos biógrafos não deram tanta atenção, porque não parecia grande o bastante para chamar o público. Contudo, para quem busca compreender Chico em sua plenitude, é nesse detalhe que está a chave de entendimento. Chico não gostava de falar de si mesmo. Evitava ao máximo qualquer situação que o colocasse em evidência. Mas, em ocasiões íntimas, surgiam relatos de sua capacidade de renúncia e abnegação, em coisas tão simples que beiravam o invisível. Esse detalhe esquecido, uma dessas passagens mínimas, mostrava a maneira como ele escolhia se anular em favor dos outros, mesmo que ninguém soubesse. Era como se sua vida fosse um exercício constante de apagar as próprias vontades para dar lugar às necessidades alheias. Não se tratava de se sacrificar por vaidade espiritual, mas de compreender que o amor verdadeiro se revela no cotidiano, nas escolhas que parecem insignificantes para o mundo. O que impressiona é que esses pequenos detalhes não eram divulgados por ele, mas acabavam vindo à tona através de testemunhas, pessoas que presenciavam atitudes que passariam despercebidas. Era um Chico que preferia dividir um prato de comida com alguém faminto a se alimentar sozinho, que doava uma roupa que usava há anos sem pensar duas vezes, que oferecia a cama em que dormia a quem chegava doente em sua casa. Esses gestos, muitas vezes ignorados por registros oficiais, são os que melhor revelam a profundidade de sua espiritualidade, porque o que realmente mostra a grandeza de alguém não são os grandes feitos, mas a forma como se conduz nas pequenas coisas. O detalhe esquecido pelos biógrafos não é uma anedota isolada, mas um reflexo da essência de Chico. Sua capacidade de viver o Evangelho em silêncio, sem alardes, sem esperar reconhecimento. Esse silêncio é, na verdade, um grito de autenticidade. Mostra que sua vida não foi construída para impressionar, mas para servir. E talvez seja por isso que tantos se sentiam atraídos a ele, mesmo sem compreender o porquê. Porque a sua energia transmitia verdade. Não havia nada de teatral em sua postura. Era simplesmente um homem que vivia o que acreditava, até nos mínimos gestos que muitos preferiram não registrar. Esse ponto esquecido nos faz refletir sobre como também vivemos nossas próprias vidas. Quantos detalhes de bondade já deixamos passar porque estávamos ocupados demais, procurando algo maior? Quantas vezes desconsideramos pequenos gestos, como ouvir alguém em silêncio, oferecer um sorriso, dividir algo simples, achando que isso não tem importância? A vida de Chico nos mostra que, ao contrário, é exatamente nesses detalhes que se encontram as maiores lições espirituais. E quando os biógrafos escolheram registrar apenas o extraordinário, talvez tenham perdido a oportunidade de mostrar ao mundo que o maior poder está, na verdade, na simplicidade.
Esse detalhe esquecido, portanto, se torna um convite, um chamado para que paremos de esperar que a espiritualidade se manifeste apenas em milagres ou em experiências sobrenaturais. Ela já está no dia a dia, nos gestos mais comuns, nos momentos mais pequenos, naquilo que ninguém vê. Chico sabia disso e viveu dessa forma até o fim. Por isso, conhecer esse aspecto de sua vida não é apenas desvendar uma curiosidade, mas compreender a verdadeira essência de sua missão. Ao trazermos à luz aquilo que muitos biógrafos ignoraram, não apenas resgatamos a memória de Chico, mas também resgatamos a consciência de que cada um de nós pode viver a espiritualidade no ordinário. Porque, no fundo, o extraordinário sempre se revela no simples, e o simples é onde Deus mais gosta de habitar. As pequenas escolhas que moldaram o destino de Chico Xavier talvez sejam o ponto mais revelador de sua trajetória. Não foram apenas os grandes encontros espirituais ou as milhares de psicografias que o definiram, mas sim as decisões diárias, aparentemente simples, que construíram o caminho de sua missão. É fácil imaginar que um homem como ele estivesse sempre diante de revelações grandiosas, mas na realidade, o que o guiava eram escolhas comuns. Decidir se levantaria mais cedo para atender alguém, se abriria mão de um conforto para ajudar, se suportaria uma crítica em silêncio em vez de revidar. Esses instantes invisíveis aos olhos do mundo formaram a base de sua grandeza. Quando olhamos para a vida de Chico, percebemos que sua espiritualidade não se manifestava apenas nas reuniões mediúnicas, mas principalmente na forma como vivia o cotidiano. Ele poderia ter escolhido o caminho da comodidade, recusando-se a assumir uma missão tão pesada. Poderia ter usado sua mediunidade para buscar vantagens pessoais. Poderia até ter abandonado sua fé diante das inúmeras perseguições que sofreu. Mas em cada encruzilhada da vida, escolheu o que parecia pequeno e silencioso: a renúncia, a paciência, o perdão, o gesto de servir. Essas escolhas, somadas ao longo dos anos, moldaram o destino que o tornaria referência para milhões. É interessante notar que Chico nunca enxergava essas escolhas como heróicas. Para ele, eram apenas respostas naturais às situações que a vida lhe apresentava. Se alguém o ofendia, escolhia calar. Se alguém precisava de algo, escolhia ajudar. Se alguém o criticava injustamente, escolhia orar. Essa naturalidade mostra que sua força não vinha de gestos espetaculares, mas da constância em fazer o bem sem esperar nada em troca. E foi justamente essa constância que o transformou em exemplo. Porque ser fiel em grandes feitos pode parecer extraordinário, mas ser fiel nos pequenos gestos, dia após dia, exige uma disciplina interior muito maior. Essas pequenas escolhas revelam também um ensinamento profundo. O destino não é moldado apenas por grandes decisões, mas por cada passo que damos, mesmo os aparentemente irrelevantes. Quantas vezes desprezamos um gesto simples, como oferecer um ouvido atento, um sorriso, uma palavra de incentivo? Quantas vezes deixamos de agir por achar que aquilo não faria diferença? A vida de Chico nos mostra que é justamente nessas pequenas oportunidades que o destino é traçado. Porque, no fundo, são as pequenas escolhas que constroem o caráter e sustentam as grandes missões. Muitos dos que conviveram com Chico relatavam como ele tomava decisões que pareciam banais, mas que revelavam sua essência. Havia ocasiões em que, diante de uma visita inesperada, ele deixava de descansar para dar atenção àquela pessoa. Em outros momentos, oferecia o alimento que lhe restava, sem se preocupar com o que comeria depois. Essas escolhas, repetidas ao longo da vida, formaram uma teia de amor e serviço que se espalhou por todos que cruzaram seu caminho. Não era sobre grandes espetáculos, mas sobre coerência no viver.
O mais tocante é que Chico jamais esperou reconhecimento por essas decisões. Ele sabia que a grandeza da vida não está naquilo que o mundo enxerga, mas no que permanece invisível. Sua consciência estava voltada para algo maior, e isso lhe bastava. A cada pequena escolha, fortalecia-se não apenas como médium, mas como ser humano que entendia o valor do amor prático. E talvez seja exatamente essa lição que mais nos fala hoje. A espiritualidade não se constrói em gestos raros e extraordinários, mas no cotidiano, em cada oportunidade de amar. Ao refletirmos sobre as pequenas escolhas de Chico, percebemos que nossa própria vida também é moldada assim. Não precisamos esperar por grandes momentos para transformar o mundo. Basta escolher diariamente a bondade, a paciência, a generosidade. São essas escolhas que, acumuladas, criam um destino de luz. Chico apenas nos mostrou que é possível, mesmo em meio à dor, mesmo diante das limitações, optar pelo caminho que constrói e não pelo que destrói. Assim, o legado de Chico não se resume às cartas que escreveu ou às multidões que o ouviram, mas às pequenas escolhas que, invisíveis para muitos, moldaram sua missão. E talvez esse seja o maior chamado para todos nós: compreender que o futuro não se constrói em grandes saltos, mas em passos silenciosos, dados todos os dias, com fé, coragem e amor. Quando a fé encontra a fragilidade, nasce um terreno onde a verdadeira espiritualidade se revela em toda a sua profundidade. Chico Xavier, apesar de ser visto por muitos como um símbolo de força inabalável, era um homem que conhecia de perto a dor, o cansaço e as limitações do corpo e da mente. Sua saúde foi frágil desde cedo, marcada por problemas físicos, crises de visão e dores constantes que o acompanhavam ao longo da vida. Não raro, precisou conciliar o peso da mediunidade com as dificuldades da própria existência, carregando em silêncio aflições que poderiam ter paralisado qualquer outro. E ainda assim, no encontro entre sua fé e sua fragilidade, nasceu o exemplo que até hoje inspira milhões. É curioso perceber como a fé de Chico não se manifestava como uma blindagem contra o sofrimento. Pelo contrário, parecia florescer justamente no meio dele. Cada doença, cada crítica recebida, cada noite sem descanso era transformada em aprendizado. Sua fé não era feita de palavras bonitas ou de promessas de uma vida sem dor, mas de prática diária, da decisão firme de confiar em algo maior, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Essa postura se tornava ainda mais impressionante, porque não vinha acompanhada de revolta ou autopiedade. Ele não se colocava como vítima do destino, mas como alguém que compreendia que até a dor podia ser uma escola. Muitos se perguntavam como Chico conseguia suportar tamanha carga. A resposta talvez esteja no modo como ele encarava a fragilidade. Em vez de negar sua condição humana, ele a aceitava. Reconhecia que tinha limites, que seu corpo era falho, que sua alma também se cansava, mas via nisso uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus. Era como se dissesse, em silêncio: eu não sou suficiente por mim mesmo, mas encontro força no amparo que me sustenta. Esse reconhecimento de sua pequenez não diminuía sua missão, pelo contrário, a engrandecia, porque mostrava que a força verdadeira não está em nunca cair, mas em se levantar todas as vezes com humildade e confiança. Havia momentos em que sua fragilidade se tornava visível para quem o acompanhava. O corpo debilitado, as mãos trêmulas, os olhos cansados. Mesmo assim, ele seguia atendendo pessoas, escrevendo mensagens, oferecendo palavras de consolo. Essas cenas eram de uma intensidade comovente, porque revelavam que sua fé não era apenas discurso, mas prática. Ele não esperava estar bem para servir, não esperava a dor passar para estender a mão. Servia em meio à própria dor.
Amava em meio ao cansaço, ajudava em meio às próprias limitações. E é exatamente aí que sua vida se tornava tão poderosa, porque mostrava que a espiritualidade verdadeira não precisa de condições perfeitas para se manifestar. Essa união entre fé e fragilidade nos ensina que não devemos esperar ser fortes para acreditar, mas que é na fragilidade que nossa fé pode se tornar mais genuína. A dor, quando aceita com confiança, pode nos aproximar de Deus de uma forma que a alegria nem sempre consegue. Chico sabia disso e, por isso, nunca via sua dor como castigo, mas como oportunidade de crescimento. Essa visão não tornava o sofrimento mais leve, mas o tornava mais significativo. E, de alguma forma, essa ressignificação fazia com que sua vida fosse exemplo de resistência serena. Ao observarmos esse aspecto de Chico, também somos chamados a refletir sobre nossas próprias fragilidades. Quantas vezes nos sentimos incapazes de continuar, achando que nossas limitações nos impedem de realizar algo maior? O exemplo dele mostra que a fragilidade não é o fim, mas pode ser o início de uma fé mais profunda. Porque é justamente quando reconhecemos nossos limites que abrimos espaço para que o divino atue em nós. No fim, quando a fé encontra a fragilidade, nasce um caminho onde a dor se transforma em lição, a limitação se torna força e a vida comum se converte em testemunho espiritual. Foi assim com Chico Xavier e pode ser assim conosco, porque a grande verdade que sua vida nos ensina é que não precisamos esperar estar inteiros para servir. Basta oferecer o que temos, mesmo que seja pouco, com amor e confiança. O olhar espiritual sobre o cotidiano era uma das marcas mais impressionantes de Chico Xavier. Enquanto a maioria das pessoas via apenas a rotina comum, os problemas diários e as lutas aparentemente sem sentido, ele enxergava algo além. Para Chico, nada era banal. Cada situação, por menor que fosse, carregava em si um ensinamento. Ele transformava a simplicidade em escola, e por isso sua vida se tornou um exemplo de como a espiritualidade não está distante das coisas do dia a dia, mas presente em cada detalhe. Esse olhar especial fazia com que ele percebesse grandeza até nos momentos mais corriqueiros. Uma visita inesperada, um vizinho em sofrimento, uma criança em silêncio. Tudo era oportunidade de aprendizado e prática do amor. Enquanto muitos se apressavam em seguir suas vidas, preocupados apenas com o que julgavam importante, Chico encontrava lições naquilo que a maioria descartava. Sua visão era como a de alguém que sabe que o sagrado se esconde nas pequenas coisas e que, para perceber, é preciso sensibilidade e abertura de coração. Quem convivia com Chico percebia como esse olhar transformava situações simples em experiências espirituais. Ele não precisava de grandes fenômenos para sentir a presença de Deus. Um gesto de bondade de alguém, um abraço sincero, uma palavra de consolo recebida ou oferecida eram suficientes para reforçar sua fé. É como se dissesse ao mundo: não esperem que a espiritualidade desça do céu em raios de luz, porque ela já está aqui, disfarçada nos encontros, nos desafios, nos pequenos instantes que compõem cada dia. Essa forma de enxergar a vida revelava também sua humildade. Chico sabia que não era necessário esperar por momentos grandiosos para viver a fé. Ele entendia que o que realmente transforma a alma é a capacidade de encontrar sentido no presente, seja ele qual for. Até mesmo o sofrimento, quando visto com olhos espirituais, ganhava outro significado. Uma perda, uma dor, uma injustiça não eram apenas obstáculos, mas oportunidades de crescimento. Esse olhar não negava a dor, mas a transformava em degrau para algo maior. Muitos relatos mostram como Chico conseguia, em instantes, mudar a perspectiva das pessoas que o procuravam.
Alguém chegava tomado pelo desespero diante de uma dificuldade aparentemente insuportável, e ele, com palavras simples, conseguia mostrar que até aquela dor tinha valor. Não porque fosse fácil, mas porque poderia despertar virtudes como paciência, resignação e compaixão. Esse olhar espiritual não anulava o problema, mas oferecia uma nova forma de enfrentá-lo, mais leve, mais serena, mais conectada com a fé. Esse ensinamento é talvez um dos mais atuais de sua vida. Vivemos em um tempo em que muitos buscam experiências extraordinárias para sentir que estão conectados ao divino. No entanto, esquecemos que a espiritualidade verdadeira se revela no ordinário. Está na forma como tratamos alguém, na atenção que damos a quem precisa, na maneira como escolhemos reagir quando somos provocados. Chico nos lembrava disso todos os dias, mostrando que não precisamos esperar por milagres visíveis, porque o maior milagre já é a vida em si. Ao adotar esse olhar espiritual sobre o cotidiano, Chico nos convida a fazer o mesmo. Quantas lições já deixamos passar porque estávamos distraídos demais? Quantas vezes reclamamos de situações que, se vistas com outros olhos, poderiam nos ensinar algo essencial? O olhar de Chico não era apenas dele, mas uma possibilidade para todos nós. O segredo está em treinar a percepção, em buscar o sentido, em abrir espaço para enxergar que o invisível se manifesta o tempo todo naquilo que parece pequeno. No fim, esse olhar espiritual é o que nos permite transformar a vida em oração constante. Porque quando passamos a enxergar o divino em cada detalhe, já não se trata apenas de frequentar um templo ou recitar uma prece. A própria existência se torna uma prece viva, cada gesto se torna oferenda, cada instante se torna encontro com o sagrado. E essa é uma das maiores lições que Chico Xavier nos deixou, viver de modo que até o mais simples se transforme em caminho para Deus. A lição oculta na curiosidade talvez seja o ponto em que tudo ganha um novo sentido. Quando ouvimos falar sobre um detalhe esquecido da vida de Chico Xavier, nossa primeira reação pode ser de surpresa, como quem descobre algo inesperado sobre uma figura conhecida. Mas Chico nunca quis que esses aspectos fossem vistos apenas como curiosidades para satisfazer a mente. Ele os viveu de forma tão natural, que no fundo, cada um desses detalhes se transforma em ensinamento profundo para quem sabe olhar além da superfície. O valor dessa lição está em perceber que nada na vida é por acaso. O gesto pequeno, a atitude discreta, o detalhe quase invisível carregam dentro de si mensagens que podem mudar completamente a forma como entendemos a espiritualidade. É como se cada curiosidade fosse uma parábola viva, uma história silenciosa que ensina sem precisar de palavras. O segredo está em não se prender apenas ao fato em si, mas buscar o que ele revela sobre nossa relação com Deus, com os outros e conosco mesmos. Esse é o ponto em que a vida de Chico se torna ainda mais inspiradora. Ele não viveu para colecionar episódios curiosos, mas para mostrar que até mesmo o que parece insignificante pode ser expressão do divino. Cada escolha, cada renúncia, cada gesto escondido era, na verdade, uma lição sobre como viver o Evangelho na prática. Ao descobrir essas curiosidades, não devemos apenas admirá-las, mas nos perguntar: o que isso me ensina? Como posso aplicar em minha vida o mesmo princípio que ele viveu com tanta simplicidade? A lição oculta está no contraste entre o que o mundo valoriza e o que realmente tem valor para a alma. O mundo corre atrás do que brilha, do que impressiona, do que pode ser contado como grande feito. Chico, ao contrário, valorizava o que passava despercebido. Para ele, servir em silêncio tinha mais peso do que receber aplausos. Renunciar tinha mais sentido do que conquistar. Amar tinha mais força do que vencer disputas.
E é justamente isso que torna cada curiosidade sobre sua vida tão significativa. Elas são lembretes de que o verdadeiro poder espiritual se encontra onde ninguém olha. Ao refletirmos sobre essas lições, percebemos que também temos em nossas vidas detalhes que poderiam se tornar grandes mestres se soubéssemos enxergar. Um momento de paciência em meio à raiva, um gesto de bondade que fazemos sem ser notados, uma decisão de perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. Tudo isso são pequenos atos que moldam nossa alma e nos aproximam de um caminho mais elevado. A curiosidade sobre Chico, então, não é apenas sobre ele, mas sobre o convite que sua vida nos faz para encontrar o sagrado nas nossas próprias escolhas cotidianas. Essa visão nos desafia a mudar a forma como encaramos o ordinário. Quantas vezes passamos por situações comuns acreditando que não têm importância? Quantas vezes deixamos escapar a chance de aprender com o simples, porque estávamos esperando algo grandioso? A lição oculta mostra que a espiritualidade não precisa de cenários extraordinários para se revelar. Ela já está aqui, disfarçada no presente, esperando apenas que tenhamos olhos para ver. Por isso, cada curiosidade sobre a vida de Chico Xavier se transforma em um espelho. Não é apenas uma lembrança sobre o que ele fez, mas um chamado para o que nós podemos fazer. O extraordinário de Chico não estava em dons que o separavam dos outros, mas em sua capacidade de enxergar o divino no comum. E se ele conseguiu, nós também podemos. Basta ajustar o olhar, abrir o coração e permitir que os detalhes falem mais alto do que as aparências. No fim, a lição oculta é esta: a vida não é feita apenas de grandes marcos, mas de pequenos gestos que acumulados constroem um destino de luz. O segredo é não deixar passar despercebido aquilo que parece pequeno, porque muitas vezes é justamente no pequeno que Deus escolhe se revelar. O eco de suas palavras hoje ressoa como se Chico Xavier ainda estivesse entre nós, caminhando pelas ruas, atendendo pessoas em silêncio, escrevendo mensagens que atravessam gerações. Embora seu corpo já não esteja presente, sua voz continua viva na memória coletiva e principalmente no coração daqueles que encontram conforto em seus ensinamentos. Esse eco não é apenas a repetição de frases ditas no passado, mas uma força que se renova a cada novo contexto, mostrando que suas palavras não se limitaram ao tempo em que foram pronunciadas, mas alcançaram uma dimensão atemporal. Quando pensamos em tudo o que Chico disse sobre a vida, a morte, a fé e a esperança, percebemos como essas mensagens se tornam ainda mais necessárias no mundo atual. Vivemos dias marcados pela pressa, pela ansiedade, pela solidão em meio à multidão. As pessoas buscam respostas rápidas, mas raramente encontram paz duradoura. Nesse cenário, o eco das palavras de Chico soa como um convite para desacelerar, refletir e reencontrar a essência. Ele falava de amor, de paciência, de confiança em Deus, e essas lições continuam tão urgentes hoje quanto eram em seu tempo. Esse eco se manifesta em diferentes formas. Para alguns, é a lembrança de uma frase que ouviram e que marcou suas vidas. Para outros, é o testemunho de um familiar que recebeu uma mensagem psicografada e encontrou forças para continuar. E para muitos, é simplesmente a sensação de que suas orientações atravessam os anos e ainda falam diretamente às dores do presente. O mais surpreendente é perceber como suas palavras parecem se adaptar às necessidades de cada pessoa. O que para um serve de consolo, para outro serve de alerta, e para outro ainda serve de esperança. É como se sua voz fosse moldada pelo coração de quem escuta. O eco das palavras de Chico também é um lembrete de que a espiritualidade não envelhece. As situações do mundo mudam, a tecnologia avança, a sociedade se transforma, mas as questões mais profundas da alma permanecem as mesmas.
Continuamos a nos perguntar sobre o sentido da vida, sobre o valor do amor, sobre a realidade da morte e sobre o que nos espera além dela. E é nesse ponto que Chico continua atual, porque suas mensagens oferecem respostas que não pertencem apenas a uma época, mas dialogam com a eternidade. Esse eco não precisa ser entendido como algo distante. Ele se manifesta toda vez que escolhemos agir com bondade, mesmo quando seria mais fácil agir com egoísmo. Toda vez que preferimos o perdão ao ressentimento, a paciência à raiva, a fé ao desespero, estamos repetindo, em nossas atitudes, a essência das palavras que Chico transmitiu. Assim, sua voz se multiplica não apenas em livros ou palestras, mas em gestos vivos, encarnados em nossa própria existência. É importante lembrar que Chico nunca quis ser visto como dono da verdade. Ele se considerava apenas um mensageiro, alguém que emprestava sua vida para que outros pudessem receber luz. Por isso, o eco de suas palavras hoje não deve ser entendido como idolatria, mas como um convite à prática. Não basta repetir suas frases, é preciso vivê-las. O verdadeiro eco só se cumpre quando cada pessoa transforma inspiração em ação. Talvez seja justamente esse o motivo pelo qual suas palavras continuam ressoando. Elas não eram apenas discursos, mas reflexos de uma vida coerente. Chico não falava apenas de amor, ele amava. Não falava apenas de humildade, ele era humilde. Não falava apenas de fé, ele a vivia em cada detalhe. Essa coerência deu às suas palavras um peso que ultrapassa o tempo, porque o que nasce da verdade nunca se apaga. No fim, o eco de suas palavras hoje é mais do que memória. É um chamado para olharmos para dentro, para repensarmos nossas atitudes, para acreditarmos que ainda é possível viver de forma diferente em um mundo marcado por pressa e egoísmo. Ao ouvirmos esse eco, não escutamos apenas a voz de Chico Xavier, mas a voz do próprio Evangelho, pedindo que façamos do amor e da caridade a base da nossa existência. A revelação que pode mudar seu coração não está apenas nas curiosidades sobre Chico Xavier, nem nos relatos extraordinários que cercaram sua trajetória. Ela está, sobretudo, na forma como sua vida inteira nos convida a refletir sobre quem somos e sobre o que estamos construindo. O que mais impressiona ao olhar para sua jornada não é a quantidade de mensagens que psicografou ou a dimensão de sua obra, mas a simplicidade com que viveu cada detalhe. Essa simplicidade, escondida nos bastidores de sua história, é a grande revelação. Não é preciso ter dons extraordinários para viver em sintonia com Deus. Basta escolher, todos os dias, o caminho do amor. Essa revelação muda o coração porque desloca nossa visão. Em vez de buscarmos no distante, no inatingível, no espetacular, aprendemos a enxergar o sagrado no que está ao alcance das mãos. Chico nos mostrou que servir não depende de circunstâncias perfeitas, mas de vontade sincera. Que perdoar não exige grandezas, mas humildade. Que a fé não é ausência de dor, mas a coragem de continuar mesmo em meio a ela. Esse é o ensinamento que ressoa com força. A espiritualidade não precisa ser um ideal distante. Ela pode ser vivida aqui e agora, nos gestos que muitas vezes parecem pequenos demais para o mundo, mas imensos para Deus. Quando refletimos sobre sua vida, percebemos que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não são os milagres que moldam o coração, mas a decisão silenciosa de viver de forma coerente com o bem. E Chico foi esse espelho, um homem que, mesmo diante das próprias fragilidades, escolheu constantemente o amor, a paciência e a caridade. Essa escolha repetida, dia após dia, é o que o transformou em referência espiritual para gerações.
E é isso que pode transformar também a nossa vida, se estivermos dispostos a olhar para dentro e começar pelo que temos em nossas mãos. A revelação final é que cada um de nós também pode ser instrumento do divino. Não precisamos esperar por grandes sinais, nem por missões grandiosas. Nosso maior chamado é viver o amor nas circunstâncias que nos cercam, no convívio familiar, no trabalho, nas ruas, nos encontros e desencontros da vida. Chico nos mostrou que é possível fazer isso sem alardes, sem reconhecimento, sem esperar retorno. E justamente por viver assim, sua vida se tornou tão luminosa. Essa mensagem é um convite direto ao coração. Não espere que a mudança venha de fora. Seja você a mudança que deseja ver. Não espere que a espiritualidade se manifeste apenas nos outros. Descubra que ela já habita dentro de você. A grande revelação é esta. O mesmo Deus que sustentou Chico Xavier é o Deus que sustenta você agora. A mesma força que o guiou pode também guiar seus passos, se você abrir espaço para ouvir e confiar. E é por isso que essa revelação tem o poder de mudar o coração. Porque ela tira o peso da distância entre nós e o sagrado, lembrando que o divino já está presente na vida comum. Tudo o que precisamos fazer é escolher enxergar, escolher ouvir, escolher agir. Foi assim que Chico viveu, e é assim que sua vida continua a nos inspirar. No fim de sua história, o que permanece não é a imagem de um homem inalcançável, mas de um amigo da humanidade que, com gestos simples, mostrou que a luz está acessível a todos. E se essa luz brilhou nele, pode também brilhar em você. Essa é a revelação que transforma, a certeza de que não estamos sozinhos, de que cada detalhe importa e de que cada coração pode ser instrumento de amor.